Página 33. Na década de 1950, surgiu outra grande novidade no campo da comunicação, a televisão. Esse aparelho transformou o cotidiano das famílias. Inicialmente, as televisões eram importadas e muito caras. Por esse motivo, apenas as famílias mais ricas tinham o aparelho em suas residências. Aos poucos, com a fabricação do produto no país, esses aparelhos foram se popularizando. Os programas televisivos, como as novelas, jornais, programas infantis e educativos, passaram a ser assistidos cotidianamente, influenciando a visão de mundo das pessoas, seus gostos, costumes e etc. A moda e os hábitos de consumo das pessoas também foram bastante influenciados pela televisão. Na década de 1990, a forma de comunicação entre as pessoas passou por outra grande mudança. O desenvolvimento e a difusão da utilização da internet alteraram a maneira de pesquisar, produzir e transmitir informações. A partir desse momento, o acesso às informações e aos dados tornou-se muito mais rápido e fácil. Atualmente, alguns aplicativos e redes sociais auxiliam nesse processo para que haja a comunicação instantânea entre as pessoas de diferentes lugares. E o desafio não há necessidade de ser feito. Página 34. O uso da tecnologia no campo hoje. A cultura urbana também influencia a vida cotidiana dos povos que vivem no campo. Mesmo os povos tradicionais, como os indígenas, quilombolas, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas, que lutam para preservar os próprios costumes, recebem influências da cultura produzida nas cidades. Os recursos tecnológicos têm auxiliado as comunidades rurais em diversas atividades. Os drones ou veículos aéreos não tripulados, por exemplo, são utilizados na agricultura para o controle de pragas nas plantações. Além disso, eles são bastante utilizados em unidades de conservação e florestas para o monitoramento dos animais, de desmatamento, dos riscos de incêndios e de outros acidentes ambientais. Povos tradicionais, como os indígenas, também utilizam recursos tecnológicos relacionados aos meios de comunicação para obter informações, comunicarem-se e realizarem registros de sua cultura. O projeto Vídeo nas Aldeias é um exemplo do uso da tecnologia informacional como instrumento de preservação cultural. O registro 2. Rituais das línguas, das histórias, das festas e das tradições indígenas é feito pelos próprios indígenas de diversas aldeias. E abaixo aparece a imagem. Página 35. Preservação ambiental. Atualmente, as sociedades humanas vêm repensando cada vez mais suas práticas. Com o avanço da urbanização, houve o agravamento de problemas como o desmatamento, a poluição das águas, do solo e do ar e a extinção de muitas espécies vegetais e animais. As cidades se tornaram lugares de maior produção de lixo e de poluição. Além disso, com o crescimento das indústrias e da exploração dos recursos naturais, aumentaram os problemas que afetam as espécies vegetais, animais e todo o ambiente. Por isso, muitas pessoas estão procurando
aprender com as comunidades do campo e com os povos tradicionais os seus saberes que envolvem a relação com o ambiente. Como esses povos dependem da natureza, eles procuram preservá-la. Por isso, suas práticas são chamadas de sustentáveis. Esses conhecimentos relacionados à preservação ambiental estão sendo levados para as cidades e as experiências em comunidades do campo estão sendo ampliadas. A educação ambiental tem sido uma importante ferramenta de difusão das práticas sustentáveis e da conscientização sobre a preservação do meio ambiente. E o desafio não há necessidade de ser feito. Página 36. Hora da leitura. Você fará a leitura do texto Coleta Cuidadosa e irá responder as questões de 1 a 4. Na página 37, não há necessidade de realizar a atividade. Então, vamos avançar. Muito bem, turminha. A partir da página 38, iremos realizar as atividades. Número 1. A relação entre o campo e a cidade se dá em diversos aspectos. Cite ao menos 3 exemplos. Número 2. Quais são as principais atividades econômicas realizadas no município em que você mora? Você sabe quais são as realizadas na área urbana e as realizadas na área rural? Caso não tenha essas informações, registre o que conhece sobre a área em que vive. Número 3. Quais são as 2 principais atividades econômicas desenvolvidas no período colonial? Elas eram realizadas em áreas rurais ou em áreas urbanas. Número 4. Quais eram as características das primeiras cidades brasileiras no período colonial? Número 5. Em que época no Brasil a maior parte da população passou a viver nas cidades? Número 6. Quando foi o ano de fundação da atual capital do país? A cidade já existia antes de se tornar capital? Na página 39, eu vou pedir que vocês recorte e cole figuras da área urbana e da área rural, ok? Página 40. Número 8. Quando foi a primeira transmissão de rádio no Brasil? Quem era o presidente nessa época? Número 9. Pesquise quando foi a primeira transmissão de televisão no Brasil. Você sabe quem era o presidente? Número 10. Ainda hoje existe um programa de rádio obrigatório, transmitido diariamente. Você sabe qual é esse programa e quem o criou? Número 11. Pesquise. Qual é o telejornal mais antigo da televisão brasileira? E quando ele foi transmitido pela primeira vez? Número 12. Vimos que, antigamente, as radionovelas eram muito populares no país. Pesquise uma radionovela transmitida em algum momento da história do nosso país e registre o nome e a história dela. Número 13. Você gosta de assistir à televisão? Caso a resposta seja positiva, escreva sobre o seu programa favorito. E na página 41, você irá apenas escrever os nomes dos programas que as pessoas mais velhas da sua família gostavam de acompanhar quando eram mais jovens, ok? E para finalizar, na página 42, a tia irá postar aqui no grupo as palavras que vocês irão completar a atividade, ok? Qualquer dúvida é só perguntar para a tia.